Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia completa para o segundo dia de provas do Enem para você tirar uma ótima nota e passar em qualquer curso na Universidade Federal. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E hoje eu tô aqui para contar para vocês a minha estratégia completa para o segundo dia de provas, que sempre me permite acertar mais de 30 questões, tanto em matemática quanto em natureza. Então primeiro eu vou te mostrar a estratégia de prova geral para você seguir, lembrando que a estratégia minuciosa, com todos os mínimos detalhes para cada prova separadamente, tá aqui no canal. Eu já fiz vídeo com estratégias para naturezas e vídeo com estratégia para matemática. Hoje eu quero uma estratégia geral para você seguir lá no segundo dia. Mas se você quiser ver cada estratégia separadamente, é só você ir nesses dois vídeos. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir a prova é começar por matemática. Mesmo que matemática não tenha um peso muito alto para você, para o curso que você quer entrar, você precisa começar por ela, porque é a prova que vai te dar mais pontos em todo o Enem depois da redação. Do curso que eu quero entrar, por exemplo, que é Medicina na Universidade Federal da Bahia, matemática tem peso 2, enquanto natureza tem peso 4. Mesmo assim, eu começo por matemática, dedico as minhas energias iniciais em matemática, pelo fato de, em matemática, eu não precisar acertar tantas questões para conseguir tirar uma nota mais alta. Já naturezas não, você precisa acertar bastante questões para conseguir tirar uma nota ali mais mediana, né, uns 700 e pouco, e conseguir passar no curso que você quer. Por isso que, mesmo que matemática não tenha um peso tão alto assim para você, se dedique a ela no começo da prova. Então, você abre a prova, põe na questão 46 e olha, é uma questão fácil, e questão fácil vão ser as questões dos assuntos de regra de 3, porcentagem, razão em proporção, conjuntos, escala, todos esses assuntos que compõem a matemática base. E aí, antes de você passar para a próxima, você vai marcar um asteriscozinho nessa questão ou um F de fácil para indicar que essa questão é fácil e que se sobrar tempo no final da prova, você vai revisar essas questões ou até refazer. E por que você tem que fazer isso? Porque a gente não pode de jeito nenhum errar essas questões fáceis, porque elas valem mais pontos no Enem. Por isso que você, se sobrar algum tempo na prova, deve se dedicar a ir lá e revisar e ver se você não tá caindo em nenhuma pegadinha, se você não fez algum cálculo errado e acabou marcando a alternativa incorreta. Então, dedique os últimos minutos da prova, caso sobrem, a revisar essas questões fáceis que você sinalizou no começo. E aí você vai para a questão 47. Se a questão for fácil, novamente, você responde. Se ela for uma questão difícil ou demorada, você pula. Questões difíceis costumam ser de análise combinatória, probabilidade, logaritmo, às vezes também algumas de função exponencial. E não é ideal você dedicar toda a sua atenção ali, que está bem lá no alto, no começo da prova, fazendo essas questões difíceis que vão te dar tão poucos pontos, porque questões difíceis no Enem valem menos pontos que as questões mais fáceis e médias. Antes de você pular, claro, você marca um quadradinho ali, como eu sempre falo aqui no canal, para você sinalizar que aquela é uma questão que você tem que voltar depois para fazer. Só que no momento você vai pular e colocar ela pro final da fila. Se naquele momento você já perceber que aquela questão você não sabe fazer e que você vai precisar chutar, você vai e marca um triângulo. E aí você vai fazer as questões com triângulo depois das questões com quadrado. Então é bem simples. Você vai, começa a fazer a prova, vê se a questão é fácil. Se for fácil, responde e sinaliza ali que ela é fácil, seja com um F, com um asterisco ou com o símbolo que você quiser. Segue para as próximas questões e vai fazendo se forem fáceis e pulando se elas forem difíceis. Log, combinatória, exponencial, probabilidade, vai pulando e marcando um quadradinho para passar ela sempre para o final da fila, para você fazer por último. Se a questão você não sabe de jeito nenhum, marca um triângulo, que é para você saber que você vai chutar. Terminou de fazer todas as que você sabia, você volta fazendo as que você marcou quadrado e aí por último faz as que tem triângulo para chutar. Geralmente eu levo de 2h30 a 3 horas para fazer a prova de matemática, dependendo de como é que esteja a dificuldade da prova mesmo. Então, se tá mais fácil, eu vou ficar ali mais perto de 2h30. Se tá mais difícil, eu vou levar umas 3 horas para responder e aí eu vou ficar com 1h30 para fazer a prova de natureza e 30 minutos pro gabarito. Então, realmente fica bem apertado. A estratégia para a prova de naturezas é um pouco diferente da de matemática, pelo fato da prova de matemática só ter uma disciplina, enquanto naturezas tem 3, que é biologia, física e química. Então, quando estiver se aproximando das 4 horas da tarde, é o momento que a gente tem que estar começando a finalizar a prova de matemática para começar a prova de naturezas.
A primeira coisa que você vai fazer quando você estiver começando a fazer a prova de naturezas é fazer as questões de biologia junto com as questões fáceis. Como assim questão fácil com questão de biologia? Bom, você tá lá na questão 1, viu que aquela questão é de biologia? Você vai responder. Aí você pula para 2. Você viu que é uma questão de química ou física que você consegue responder em menos de 3 minutos? Você responde também, porque certamente essa é uma questão que é fácil para você e para a maioria dos estudantes que está fazendo a prova. Basicamente, na sua primeira passada pela prova de naturezas, você vai sair fazendo todas as questões de biologia que você encontrar e as que forem fáceis para você, seja de bio, de química ou de física. Mas toda vez que você encontrar uma questão média de química ou média de física, você vai marcar um Q, se for de química, e um F, porque na segunda passada, depois que você tiver feito todas as questões fáceis e todas as questões de biologia, você vai voltar fazendo as questões de química. E por que química e não física? Porque química é a segunda matéria mais fácil da prova. É a segunda matéria que as pessoas costumam acertar mais questões. Por isso que você tem que priorizar química e fazer as de física por último. As únicas exceções vão ser as questões mais longas e muito cansativas de química, como aquelas de soluções que envolvem titulação, por exemplo, que costumam ser questões mais longas, que a gente sabe que vai demorar ali no mínimo uns 5 minutos para fazer. Se você se depara com uma questão dessa de química, você pode pular e até começar a fazer as mais médias de física, se isso sobrarem realmente essas mais cansativas para você fazer de química. Terminou então de fazer todas as que você consegue fazer de química, você começa a fazer finalmente as questões de física, que vão ser as últimas da prova inteira para você fazer. Dentro das questões de física, eu quero que você priorize os assuntos mais teóricos e mais fáceis. Como assim? Os assuntos de ondas, os assuntos de óptica, assuntos de eletrodinâmica, termologia, todos esses assuntos que geralmente trazem questões mais teóricas, mais fáceis de serem interpretadas, esses assuntos que vão trazer questões que são muito do nosso dia a dia, então com o nosso conhecimento de vida mesmo a gente consegue responder. São essas as questões que a gente tem que priorizar dentro das de física. Então, resumindo, você vai começar com matemática, começar fazendo todas as fáceis, escala, razão e proporção, regra de 3, porcentagem, conjuntos, tudo isso. E aí você vai deixando um quadradinho em todas as questões que forem difíceis ou demoradas para você e um triângulo para que você for chutar. A essa altura do campeonato já deve ser umas 6 horas da noite. E o que você vai fazer quando a moça apagar as 18 horas do quadro ou tirar o papelzinho é começar a marcar o gabarito. Ai, Bruna, mas eu não terminei a prova, ainda faltam algumas questões para fazer. Não importa. Comece a marcar o gabarito. Vai marcando todas que você já fez. E aí sim, quando você terminar de marcar tudo ali que já tá respondido, você vai e tenta fazer aquela que acabou ficando pro final, que você vai precisar chutar. Porque de jeito nenhum eu quero que você não tenha tempo de marcar todas as questões do gabarito. Isso é desesperador e você não pode deixar isso acontecer, tá bom? Então é melhor você deixar algumas questões ainda sem terminar do que correr o risco de você não ter conseguido passar as 90 questões ali pro gabarito quando bater aquele infernal sino dizendo que a prova acabou. Agora vamos para algumas dicas para você responder a prova com muito mais agilidade e eficiência e evitar cair nas pegadinhas, principalmente na prova de matemática, que é cheia de distratores. Quando você for responder uma questão, seja ela de matemática ou naturezas, comece lendo a questão na ordem correta, que é comando, alternativas e finalmente vai para o texto. Nas questões de física e de matemática, você tem que se atentar para as unidades de medida. Muitas vezes uma questão de matemática vai te dar uma medida em metro, em quilômetro, em volume, e vai querer que você dê em centímetro ou em litro, ou enfim. As questões, elas sempre vão tentar te enganar, então às vezes você vai fazer a questão todinha usando a unidade de metro, por exemplo, e aí ela vai te pedir em centímetro. E aí, se você esquecer de converter, você pode acabar errando a questão, porque provavelmente, na verdade, com certeza, vai ter uma opção lá com a resposta que você achou, mas que era errada porque você esqueceu de converter a questão. Nas questões fáceis, você tem que começar lendo pensando: qual é a pegadinha que tem aqui? Se for escala, porcentagem, razão e proporção, gráficos, conjuntos, enfim. Todo assunto fácil, você já fica ali com uma pulga atrás da orelha, pensando qual é a pegadinha que tem naquela questão, porque certamente vai ter uma pegadinha ali, ou vai ter alguma coisa que vai te confundir, ou que vai fazer você marcar a alternativa errada. Então, é uma questão fácil, já vai atento, já vai pensando que tem pegadinha, então fica assim, dobra a sua atenção nessas questões. Outra dica super importante
importante quando você estiver respondendo as questões de matemática e física, ou até as de cálculo de química também, é para você não ser obstinado e obcecado em terminar a questão. Como assim? Às vezes a gente começa uma questão, não percebe que é uma questão demorada e quer ficar lá até o fim. Não, você não pode. Se você vê que você gastou ali já mais de 3 minutos em uma questão e que ela tá longe de terminar, ou que você ainda não conseguiu chegar no raciocínio, mas você fica, eu sei que eu consigo, só mais um pouquinho. Não, para e pula essa questão. Coloca lá um quadradinho para você voltar ali depois que você fazer todas as fáceis, mas não continua nela. Você tem que pular essas questões, porque às vezes a gente vai perder 10, 15 minutos em uma questão só, a gente vai ficar totalmente desestabilizada, e aí isso pode colocar toda a nossa prova por água abaixo. Por isso que você tem que me prometer que você não vai ficar obcecado em terminar uma questão, porque, como diria a maravilhosa Suzane Ribeiro, passa quem pula. A próxima dica é para você organizar o passo a passo nas questões antes de começar a respondê-las. Com o passo a passo, eu quero dizer para você muitas vezes anotar as fórmulas que você vai usar, ou você escreve ali uma palavrinha que vai te indicar o que você tem que fazer depois de fazer aqueles primeiros cálculos, principalmente em questões de geometria, por exemplo, que a gente tem que calcular às vezes a área de uma coisa e retirar a área de outra coisa que está dentro daquela coisa maior. Enfim, por exemplo, às vezes você precisa calcular a área de uma praça, já caiu uma questão do Enem assim, e você calculava a área dessa praça e retirava o círculo que estava dentro dela e falava só a área que estava em volta. Enfim, esse tipo de questão é aquele que a gente precisa já anotar ali as fórmulas que a gente vai usar, às vezes até montar a área disso menos a área disso e já coloca ali tudo em forma de fórmula, porque a gente evita perder a linha de raciocínio. Muitas vezes a gente está fazendo a questão e no meio esquece o que tinha que fazer, e pelo menos isso acontece muito comigo, e eu acredito que seja também uma dificuldade de algumas pessoas. Então não esquece, para questões mais longas, mais cheias de passo a passo, dá uma anotadinha no que você precisa fazer, colocando só palavrinhas ou as fórmulas, só para você não esquecer e ficar perdido no meio da questão. A próxima dica, que é mais que importante, é essencial, é que você pare e respire quando você não estiver mais entendendo nada. Chega uma hora da prova que a gente já tá tão cansado que as questões param de fazer sentido na nossa cabeça e a gente não sabe mais o que a gente tá lendo. Quando chegar esse momento pra você, se chegar, eu espero que não chegue, você vai parar, vai respirar fundo, vai tentar clarear a sua mente, come um pedacinho do chocolate que você levou ou de qualquer outra coisa que você tenha levado, e aí você respira de novo e volta. Porque não adianta a gente ficar forçando, querendo empurrar ali na força, na marra, porque não vai dar certo, a gente só vai perder mais tempo relendo e relendo e relendo a mesma questão até a gente conseguir entender, porque a gente tá cansado demais. Por isso eu quero que você combine comigo que você vai seguir esses passos. Claro, se você já tem uma estratégia, você pode pegar só o que você gostou dessa estratégia nova e colocar na sua, e não se esquece de testar tudo em casa antes do dia da prova, porque de nada adianta você achar que entendeu e aí chegar lá na prova você não sabe como usar aquilo porque você não testou em casa. Por isso, tira um dia dessa semana, testa a estratégia, vê se ela vai funcionar para você e se sim, você usa ela no dia do Enem. É isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos sobre como mandar bem no Enem e em qualquer outra prova. E a gente se vê, claro, depois do Enem, na próxima semana. E eu quero todo mundo aqui me dizendo que conseguiu ir muito bem na prova e vai passar no curso que quer. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!